Estamos de volta para a segunda parte desse NKCast da NK Bariátrica, conversando com o Dr. Nicolas Cruel e também com a nutricionista que faz parte da equipe da NK Bariátrica, que é a Sandy Speck. A gente abordou no primeiro episódio, você pode acompanhar dentro da nossa plataforma, vários assuntos relacionados à obesidade, mas tem muita pergunta, porque essa questão nutricional, que faz parte da avaliação pré, também está presente na pós, né? Então é muito assunto. Então a gente resolveu fazer um capítulo 2. Só para refrescar sua memória que não viu o episódio anterior, tem 15 dias que é uma adaptação nova ao seu estômago, né? Ao seu organismo. E depois tem mais 15 dias, né? Ou seja, tem 30 dias de uma intensidade de tratamento para depois voltar, digamos assim, à sua nova vida. Né? Porque não é mais uma vida como era antes, né? Você já está diferente. Aí eu pergunto, a pessoa pode comer o que quiser? Não por um certo período, A gente vai implementando alguns alimentos de forma espaçada, né? Então, por exemplo, primeiros 15 dias líquida, a segunda quinzena, né, do primeiro mês de cirurgia, dieta pastosa, depois entra para dieta branda. Dieta branda, a pessoa vai se adaptando com os alimentos mais cozidos para justamente ter essa questão da mastigação, da digestão sendo mais introduzida, porque na dieta líquida, na pastosa, é muito fácil, né? Eles colocam na boca, engolem, aí não sentem desconforto. Na pastosa, se eles dão uma garfada maior, né, numa quantidade maior, ou se ela não realmente está numa consistência bem pastosa, eles podem, por exemplo, até sentir alguns desconfortos, né? Tipo entalamento. Entalamento. Exatamente. Que é isso? Quando o paciente ele vai comer numa quantidade não adequada, então ele coloca muita comida na boca e na hora de engolir, aquele bolo alimentar, ele fica um pouco antes do esfíncter gastroesofágico. Então, antes desse alimento entrar no estômago, ele passa pelo teu esôfago, que é aqui essa região da garganta, né? Até chegar ao esfíncter. O esfíncter é como se fosse um amarrador de cabelo. Tipo, ele é bem pressionadinho, né? E aí, onde ele tem aquela sensação de parece que tá com alguma alteração cardíaca, falta de ar, justamente porque pressiona muito ali a questão intraabdominal, né? Então, aí começa a dar aquele sensação de desconforto. Entalou, começa a salivar. Aí, às vezes, quer forçar um vômito, alguma coisa, e não é bom nesse momento, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para eles é isso. Se tu tá tendo entalamento, é duas causas principais. Ou tu tá comendo rápido demais, ou tu tá comendo demais. Uma coisa que eu sempre digo para eles é assim, vocês têm que comparar o estômago de vocês a um estômago de bebê. Então, se chegar assim, é pouquinho, tá, mas se fosse para um bebezinho, seria pouco ou bastante? Não, bebezinho já é mais, já é bastante. Então, o estômago de vocês é estômago novo. Então, é pequeno. Vão estar adaptando. Ao longo dos anos, vocês vão comer mais. Então, não se assustem, né, na quantidade no começo. Quão difícil é essa reeducação? Porque um indivíduo, né, que chega a um nível de obesidade, ele não tem noção da quantidade do que ele comia, né? Então, o que acontece? A maioria dos pacientes, eu digo até 100% de quem é obeso, eles não mastigam adequadamente. Então, essa falta de mastigação anterior, até eles conseguirem recondicionar após a cirurgia bariátrica, leva um tempo. E por isso que, às vezes, acontece o entalamento. O que acontece? O paciente pós-bariátrico, ele leva mais tempo para comer. Tanto mesmo na dieta líquida, como até o Dr. Nicolas falou no episódio anterior. Às vezes, eles dividem aquele pequeno copinho em pequenos goles, né? Entendi. E o dumping? O que acontece? Principalmente os pacientes que são submetidos à gastroplastia bypass, além da gente fazer uma secção, deixar o estômago pequeno, a gente faz um desvio nesse intestino. Então, os pacientes que comem alguma coisa muito calórica, muito gordurosa, vai ter uma passagem rápida desse alimento, né, do estômago para o intestino numa porção mais à frente. Com isso, vai liberar alguns hormônios. Esses hormônios, né, vai acabar dando nesse paciente uma sudorese, uma sensação de desmaio. Né? Então, eles vão acabar passando mal e fica muito ruim mesmo. Né, a sensação é que vai cair, começa a suar, desmaia. Né? Então, existe o dumping precoce e o tardio. Né? Então, a gente tem que cuidar muito na
na quantidade, na consistência, na caloria desse alimento. Tipo um pastel, por exemplo. É, exatamente. Um pastel, daquele carregado. Assim. Ou algum chocolate, alguma Sim. coisa muito, muito doce também. Então, eles Também. vão passar mal. Aí é onde entra a qualidade do alimento, por isso que eles não podem sair comendo tudo que eles Qualquer querem. coisa. Por isso que se alguém dá uma orientação assim, agora, a partir de agora, você pode comer de tudo um pouco. Tá errada essa orientação, não existe isso. Influencia o contexto? A família, os amigos, o ambiente que você está inserido? Porque me parece, ao que vocês estão relatando, que o indivíduo operado, né, que passou pela cirurgia bariátrica, não está sozinho nessa briga aí, não. Ele vai ter que ter um exército junto com ele, porque daí é aquela história. Vamos lá ver a avó, vamos na casa da sogra, hoje nós vamos lá e vai ter um churrasco. Só acabou de fazer a bariátrica, querido, e agora? Não, isso influencia... Come esse pedacinho aqui. No começo até porque tem os facilitadores, os boicotadores. Sim, essa é a palavra, Né? boicote. Os facilitadores, né? É. Porque o paciente que tá obeso, né, tem que ter, além dele, tem que ter alguém ajudando para chegar nisso. Então tem que ter alguém que traga, que facilite a entrada de comidas não saudáveis. E da mesma forma no pós, principalmente a longo prazo, para ele estar voltando a ganhar peso, a gente tem que ver o que está acontecendo, o porquê que está. É ele que está sozinho se boicotando, né, comendo errado, ou tem alguém junto influenciando inconscientemente? Né? Então tem a família. Até é muito comum no pós-cirúrgico, no início, a família começar a emagrecer junto. Ah, mas que bacana. Né? Ótimo, No né? início é isso, Uhum. mas depois, ao longo do tempo, começam a Volta tudo de novo. começa a puxar o que está magro para tentar engordar. Quanto tempo tu acompanha o pessoal? Então, assim, ó, no primeiro ano tem que ser no mínimo de bimestral ou trimestral. No primeiro ano. No primeiro ano? Caraca, vocês É. não largam a mão do... Não. Não é assim, tipo, ok, já cortamos Próximo. aí, pode ir embora. Próximo? Não é assim que funciona. Porque pro reganho de peso, o tempo ali de mais, vamos dizer assim, possibilidade de ele realmente começar a voltar Sim, a de ganhar, escorregar, né? é os 2 primeiros anos. 2? É os 2 primeiros anos. Outro que antes, né, que dependia muito das técnicas que faziam, então tinha muita desnutrição. Né? Então o paciente às vezes ou até estava obeso e estava desnutrido, ou às vezes ele acabava emagrecendo demais, daí fazendo hipovitaminoses, alguma coisa, porque não tinha esse acompanhamento, aí ficava com aquele aspecto de doente. Entendi. Aí daí Claro, não acompanha, não sabe que vitamina tá. Aí faltando. daí uma coisa que perguntam muito assim, tá, mas eu vou ficar com aspecto de doente? Qual das duas técnicas que não vai me deixar com aspecto de Sim, doente? calma. Então, se tiver acompanhando o segmento, não vai ter esse aspecto, não vai ter essa cara, essa face de pessoa doente. Agora, se não segue, não toma vitaminas, não faz nada, aí sim vai ficar consumido, vai ficar com aspecto de que está doente. Aí tem uma coisa que é muito interessante, que o pessoal fala assim, mas eu vou ter que tomar suplementação o resto da minha vida. Aí eu falo assim, tu prefere tomar suplemento ou medicamento? Tu prefere tratar ou prevenir uma doença? O que tu queres, né? Então, assim, eu falo, gente, não é porque a pessoa é uma pessoa pós-bariátrica que ela vai ter que tomar suplemento. Eu mesmo, como nutricionista, eu tenho um hábito alimentar regular e mesmo assim eu tenho que tomar suplementação. Então, não quer dizer que só porque a pessoa é pós-bariátrica tem que tomar. Então, hoje, todo mundo tem que ter um cuidado em relação à reposição de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Além disso, uma reposição também de aminoácidos, que vem da proteína. Então, por isso que muitos pós-bariátricos sempre falam, eu tenho que tomar whey protein. Sim, porque o whey protein, né, dentre hoje no mercado, é um dos facilitadores para tu ter essa adequação da quantidade de ingestão de proteína. Então, pelo que eu entendi, realmente é uma reeducação que vocês fazem no hábito inteiro da pessoa, não Tem só... tem que mudar tudo. Se tu não mudar, tu vai voltar ao teu peso antigo. Exercício. Já é uma coisa que eu já incomodo. Então, mas tem, tu tem cara de brava, eu já disse. Mas assim, tem gente que não quer fazer. E tem gente que acha que não. Ok, já fiz, tô bonitinho, tô com ele pequenininho, agora eu vou dar uma segurada na minha Nada. apetite e deu. Eu não quero ir pra academia, não quero correr, não quero caminhar, não quero nada. E aí? Não, já falo pro paciente. Já falasse com o Dr. Nicolas, que já os primeiros 15 dias ele já volta no Dr. Nicolas para ele avaliar o processo. Aí, já falei e tal. E ele já liberou quando que ele liberou o exercício? Porque eu já sei, né? Não, dando 30 dias eu já tô liberada. E aí, vai começar o quê? Eu já pergunto, vai começar o quê? Não é tipo, o que tu tá pensando em fazer? O que tu vai começar?
Meio que incisiva já, né? Sim, Vamos embora. porque assim, ó, o exercício, assim como, por exemplo, as pessoas trabalham, às vezes eu dou esse exemplo. Tu não trabalha para ter um rendimento no final do mês e poder sobreviver comprando o que tu precisa comer, pagando o que tu precisa. Então tu não faz isso diariamente, ir ao trabalho e ganhar o teu vencimento no final do mês. Ah, eu faço. Então, a alimentação e o exercício são iguais. Tu tem que se exercitar porque o teu corpo precisa também daquele nível de oxigenação, de circulação, de melhora de pressão arterial, de tudo, melhora hormonal, ganho de massa magra, melhora da imunidade. Porque o que acontece? Essa questão até que o Dr. Nicolas falou de a pessoa se ver com saúde e não doente, né? Depois que fez cirurgia bariátrica. Porque não é só alimentação. É o conjunto da alimentação mais o exercício, porque do exercício ela não vai perdendo a massa magra. Não é nada individual. Exatamente, porque assim, ó, composição corporal. Se a gente pega hoje a composição corporal, então tu tem gordura, tu tem ossos, vísceras, água e musculatura. Então, o que tu precisa? Além de tu melhorar a alimentação para diminuir esse excesso de gordura, que é o que estava fazendo essa pessoa obesa, ela precisa também otimizar mais o ganho de massa muscular, para que ela também melhore os níveis de insulina, glicose, e que melhore os níveis de testosterona, né? Que isso faz também importância em outros aspectos hormonais. E aí ela consiga também melhorar mais a imunidade e o aspecto até de firmeza da pele, de realmente ter disposição, de não ser aquela pessoa que daí qualquer coisa tá ficando dolorida, ou não tem disposição para fazer algum exercício durante o dia, enfim. Então, o exercício, ele é assim, ó, imprescindível também na evolução desse paciente. Inclusive, eu acho que a pandemia foi o grande vilão nesse aspecto também, né? De mais pessoas em casa, mais sem exercício, mais com quilos a mais, não é? Teve isso também, e também tem que cuidar que tem muita gente tá usando de desculpa também, né? Tá aí, ó. Concordo. Então, Bota a culpa na pandemia. Tudo agora é a pandemia. Agora, tudo é a pandemia. Perdeu a memória. Não, a pandemia me atingiu. Você engordou, mas a pandemia... Então, não é bem assim, né? Mas teve, sim, ajudou, né, ao sedentarismo, Sim. ajudou a má alimentação, né? Mas a gente tem que se culpar junto nisso aí também. Tem que botar um pouquinho a mão na consciência, né? Sandy, eu sei que faltou falar um monte. Vamos pensar em outro capítulo mais específico sobre alimentação mesmo. O que você acha, né? Acho que podemos pensar nisso. Sobre alimentação pós-bariátrica. O que vai e quando vai, o que come, o que não pode comer, né? Mas vamos pensar pro futuro, porque a produção já botou ali e falou, não, mais um, Elton de novo, quer outro. Terceiro capítulo. Terceiro capítulo, tá? Ai, que maravilha. Olha só, muito obrigado a você que está conosco. Teremos mais episódios daqui pra frente do NKCast, né? A nossa NK bariátrica, falando sobre cirurgia bariátrica. Nos próximos episódios a gente vai abordar agora o aspecto mais cirúrgico, né? Que é um grande avanço na medicina, essa questão tecnológica, né? Que passamos, como falamos no episódio anterior, lá no primeiro, de cirurgia aberta para videolaparoscopia, e agora estamos na robótica. E aí vamos conversar com o Dr. Nicolas Cruel, que é um dos especialistas nessa cirurgia. E aí vai entrar o sleeve, vai entrar o bypass, se você tem curiosidade sobre isso, eu tenho, porque eu quero saber esses termos todos. Aí a gente vai conversar no nosso próximo episódio, tá bom? Até lá, sou Elton Luiz e a gente se fala. Não esquece, NK Bariátrica, a sua saúde no peso certo.